E se o problema que a gente enfrenta não for o problema em si, mas a forma como a gente enxerga esse problema? Essa é uma ideia muito poderosa de Stephen Covey que pode, mudar completamente o jeito como a gente lida com os nossos desafios. Vamos explorar aqui como uma simples mudança de perspectiva pode resolver aquilo que parece impossível. Para começar, vamos pegar um problema bem humano, bem real, tirado dos ensinamentos do próprio Covey. Imagina alguém que sente que o casamento chegou num ponto morto. Já tentaram de tudo, sabe? Terapia, longas conversas, mas o sentimento parece que sumiu. É aquela sensação de beco sem saída. E é exatamente aqui que a nossa análise começa. Tá, e o que isso tem a ver? Pensa assim, imagina querer chegar no endereço em São Paulo, mas sem saber tá usando um mapa do Rio de Janeiro. A pessoa pode se esforçar mais, pode dirigir mais rápido, ter a atitude mais positiva do mundo, mas ela nunca vai chegar no destino certo. Na verdade, todo esse esforço só vai levar para o lugar errado mais rápido. Essa metáfora do mapa é a chave de tudo que a gente vai ver. E isso nos traz a nossa primeira grande ideia, o mapa errado. Quando a gente encara um problema, seja no trabalho, no casamento, com os filhos, qual é a primeira reação? Geralmente, é tentar com mais força ou mudar a atitude, ser mais positivo. Mas, como no exemplo do mapa, e se isso for completamente inútil? E aqui está o ponto central. Se a nossa compreensão da situação, o nosso mapa, estiver errada, toda a energia e positividade do mundo são desperdiçadas. É como correr numa esteira, sabe? A gente sua, se cansa, tem a impressão de que está avançando, mas na verdade continua no mesmo lugar. O problema não é o esforço, é o mapa. O Covey dá um nome para esses nossos mapas mentais. Ele chama de paradigmas. São as nossas suposições, as nossas crenças sobre como o mundo funciona. Pensa neles como se fossem as lentes através das quais a gente enxerga tudo. E o mais curioso é que a gente raramente para pensar se essas lentes estão limpas ou se elas estão distorcendo a realidade. Bom, e é aqui que a conversa fica fascinante. Se um mapa errado é a raiz do problema, então uma mudança de paradigma é a chave para a solução. Sabe aquele momento em que a ficha cai? Aquele ahá, quando uma nova perspectiva muda tudo e de repente a situação inteira é vista de um jeito completamente novo? Vamos fazer uma experiência rápida. Dá uma olhada nessa imagem por um momento. O que salta aos olhos? Guarda aí essa primeira impressão. E aí, o que apareceu primeiro? Uma moça jovem e elegante ou uma senhora idosa? O mais interessante é que as duas imagens estão aí. Se alguém viu uma, pode ser bem difícil enxergar a outra logo de cara. Isso mostra perfeitamente como o nosso condicionamento afeta o que a gente vê. Duas pessoas podem olhar exatamente para os mesmos dados e enxergar realidades completamente diferentes. Covey conta uma história que é, nossa, muito forte. Ele estava no metrô ficando cada vez mais irritado com um homem cujos filhos corriam e gritavam sem parar, fora de controle. O paradigma dele era claro, que pai negligente. Mas quando ele finalmente foi falar com o homem, a resposta mudou tudo. Naquele instante, o paradigma do Covey se quebrou. A irritação virou compaixão. Era a mesma situação, mas uma nova informação transformou a realidade por completo. Usando uma analogia de Thoreau, Covey diz que tentar mudar atitudes e comportamentos sem mudar nossos paradigmas é como cortar as folhas do mal, enquanto a raiz do problema continua lá, intacta. Para uma mudança de verdade, uma mudança que dure, o trabalho tem que ser feito na raiz. Isso nos leva, então, à solução do Covey, a abordagem de dentro para fora. A mudança fundamental não vem de tentar consertar os outros ou as circunstâncias. Ela vem de consertar a nós mesmos primeiro, alinhando nossos mapas internos com princípios corretos e universais. Aqui, o Covey contrasta duas formas de ver a vida. A primeira é a ética da personalidade, que foca no exterior, na imagem, em técnicas de persuasão, em soluções rápidas. É o equivalente a só podar as folhas. A segunda, a ética do caráter, vai muito mais fundo. O foco é em quem a gente é por dentro, nossa integridade, nossa coragem. É aqui que a mudança real acontece. Tem uma história fantástica que ilustra isso. Um navio de guerra gigante ordena a um outro navio que mude seu curso para evitar uma colisão. A resposta volta: aconselhamos que vocês mudem seu curso. A troca de ordens fica cada vez mais tensa, o capitão do navio de guerra cada vez mais bravo, até que a resposta final chega. Aqui é um farol. A moral é poderosa. Não dá para negociar com princípios. Eles são como faróis. São leis da natureza. Nós é que temos que nos alinhar a eles e não o contrário. Certo. Se os nossos mapas determinam a nossa realidade, quem é que desenha esses mapas? A resposta de Covey é radical.
Nós mesmos. Isso nos leva à ideia de proatividade, a noção de que a gente tem o poder de escolher os nossos próprios mapas. A maioria das pessoas opera com base num modelo reativo. Alguém fecha a gente no trânsito, e isso é o estímulo, e a gente buzina com raiva. Essa é a resposta. É quase um reflexo. Nesse modelo, a gente sente que é um produto do ambiente, do humor, do que os outros fazem. Mas Viktor Frankl, um psiquiatra que sobreviveu aos horrores dos campos de concentração, fez uma descoberta profunda. Ele percebeu que, entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. E nesse pequeno espaço mora a nossa maior força, a liberdade de escolher a nossa resposta. Essa é a essência da proatividade. A nossa linguagem do dia a dia revela qual mapa estamos usando. A linguagem reativa tira o nosso poder. Tenho que fazer isso, ele me deixa com raiva. Já a linguagem proativa devolve o controle para a gente. Eu escolho fazer isso, eu posso controlar meus sentimentos. Mudar a linguagem é um passo poderoso para a gente começar a redesenhar o nosso mapa, saindo do papel de vítima e assumindo de agente da própria vida. Ok, se uma pessoa é a cartógrafa da própria vida, a próxima pergunta é: para onde ela está indo? Não basta ter o controle do mapa, é preciso ter um destino claro em mente. Covey propõe um exercício mental, forte, mas muito poderoso para descobrir esse destino. Imaginar o próprio funeral. Parar para pensar no que gostaríamos que as pessoas dissessem nesse momento é uma maneira incrivelmente rápida de se conectar com os nossos valores mais profundos e definir o que realmente importa. E para tornar isso mais concreto, o exercício pode ser dividido em 4 grandes áreas da vida. O que gostaríamos que um familiar, um amigo, um colega de trabalho e alguém da nossa comunidade dissessem? Que tipo de pessoa, que caráter, que contribuições eles iriam lembrar? Isso nos leva a um princípio fundamental. Todas as coisas são criadas 2 vezes. Ninguém começa a construir uma casa sem ter uma planta baixa. A planta é a primeira criação, a criação mental. A casa é a segunda, a física. O exercício do funeral é sobre criar a planta da própria vida. Se essa primeira criação não for clara, bem pensada, a segunda, a vida que vivemos, pode não ser o que a gente realmente esperava. E assim, a gente termina com essa pergunta para reflexão. Assumir o controle do próprio mapa significa muito mais do que só ser positivo ou se esforçar mais. Significa, primeiro, entender os próprios paradigmas. Depois, escolher ser o autor da própria história. E, finalmente, definir um destino que seja guiado por princípios profundos, o norte verdadeiro de cada um.